Salve família RD King, vamos para mais uma aula. Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês o ouro, todo o operacional da estratégia de cash out, desde como funciona até como você vai apostar na prática e ser lucrativo com essa estratégia que é conhecida por muitos como a mais lucrativa da Bet365. Média de ganhos mensal gira em torno de 80 a 120% da banca no mês, operando de forma consistente nesse mercado. Você vai conseguir ter bons resultados. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como funciona na prática. Se liga nesse exemplo aqui. Jogo do Teruel versus Ruesca, tá? Foi uma operação que eu já tinha feito, já tinha lucrado há bastante tempo. Eu tô pegando ela como exemplo, que foi um dos lucros mais interessantes que eu já tive. Nessa operação aqui, eu apostei na vitória do Ruesca B, tá? E aqui eu peguei uma dupla nessa aposta em menos de 9 gols. Então aqui é uma dupla, tá? E você vai entender exatamente por que eu utilizei essa dupla. Essa odd aqui da dupla é menos de 9 gols, odd 1001. Isso daqui se chama o bunker, tá? Você vai entender, eu vou explicar pra vocês o que é o bunker mais pra frente, calma lá. Mas o foco aqui é na vitória do Ruesca para vencer a partida. Tava pagando 6 na época. Essa odd aqui, ela acabou caindo, tá? Quando eu peguei essa operação. Então eu peguei uma odd 6, essa odd aqui caiu para 4. As outras casas estavam com uma odd 3, 3,5, 4. E a Bet365 acabou caindo essa odd para 4 também. Porque essa odd da Bet365 estava muito valorizada, estava muito acima da média do mercado. Então essa odd acabou caindo, tá? E por que a Bet365 me pagou? Você vai me perguntar. O sistema da Bet365 está entendendo que eu estou ganhando essa operação. E eu vou te dar um exemplo bem básico. Imagina ali o jogo do Real Madrid. A odd para o Real Madrid vencer geralmente ela é 1,50, né? A gente pegou essa operação com a odd 1,50, show de bola. Só que o jogo já tá acontecendo, tá rolando, o Real Madrid tá jogando, o Real Madrid fez um gol. Automaticamente, a odd não vai estar mais 1,50. Se você for reparar bem, essa odd já vai ter caído mais ainda. A odd vai para 1,20, 1,30, 1,10, seja lá qual for. Essa odd vai cair, natural. Porque tu tá vencendo a operação, então a odd não vai ser mais a mesma. Então você já pegou uma odd que estava 1,50, essa odd caiu porque o Real Madrid tá ganhando, certo? Então o sistema da Bet365 funciona assim. Conforme você for tendo essa vantagem ali na operação, você pegou uma odd acima, a odd caiu, ela vai estar te pagando ali conforme for. E o jogo tá acontecendo e ela tá te pagando ali para você encerrar ali com um lucro na operação. Geralmente acontece bastante isso, tá? Quando a aposta acaba, aí você ganha um valor cheio, tá? Então, quando o jogo ainda tá acontecendo, você ganha uma parte ali do seu lucro. E é assim que acontece no cash out, porém, tudo antes do evento começar, tá? Você não vai correr o risco de perder o seu capital nessa estratégia. Então, aqui no cash out, quando a odd cai, a Bet365, o sistema dela entende que você está ganhando a operação, porque a odd caiu, tá? E ela vai te gerar lucro, ela vai te pagar ali para você poder sair do jogo, encerrar antes do evento começar. Então, por isso que ela dá essa opção do cash out, tá? Então vamos lá. Aqui o investimento foi de R$ 700, tá? E o retorno seria de 4.204,20 caso a aposta esse para jogo e eu vencesse. Mas qual garantia eu tenho de que o Ruesca, que nesse caso aqui, ele é o azarão nessa partida, então o Ruesca teria que vencer fora de casa, tá? O Ruesca B lá da Espanha. E assim, ele não é o favorito para ganhar essa operação. Eu poderia perder R$ 700 aqui de bobeira, tá? Ou eu poderia ganhar 4.204, que é bem difícil, mas poderia ganhar, tá? Porque a sorte aqui estava 6. Só que ao invés de perder os 700 ou tentar a sorte de ganhar os 4.200, aqui não tem sorte. Não tem varinha mágica nem nada. É simplesmente estratégia, método. É você saber analisar o mercado e pegar a oportunidade certeira para você lucrar. Então aqui, apostei 700, o meu encerrar aposta valorizou em mais de 38% antes da partida começar. Então aqui, a Bet365 está me pagando R$ 266,34 a mais do que o meu valor investido para eu poder encerrar essa operação. Imagine se eu pegar 4 entradas como essas e lucrar R$ 1.000 aí em um dia rápido. Já aconteceu bastante aí comigo de eu estar lucrando com a estratégia. Então a média de ganho mensal do cash out gira em torno de 80 a 120% da banca no mês. E não é à toa que ela é conhecida como a estratégia mais lucrativa da Bet365. E graças a isso, ela não permite que você arrisque o seu capital, que você não corra esse risco ali de contar com a sorte, porque você vai estar se retirando antes da partida começar. Aí você deve estar se perguntando como você consegue achar ou localizar essas oportunidades. Eu utilizo aqui essa ferramenta, esse software, e como ele funciona. Essa ferramenta ela consegue comparar as odds da Bet365 com as odds das outras casas do mundo afora. E além disso, ela me manda o padrão mais assertivo também, junto a essa entrada. Então, além de você pegar uma odd valorizada, você tem que fazer uma análise ali do padrão mais assertivo, que é o padrão de baixa.
onde o mercado está com uma tendência de baixa, a odd está com uma tendência de baixa, e automaticamente a odd da Bet365 vai cair. Então é bem simples, tranquilo de pegar uma operação de cash out, beleza? Essa daqui é a ferramenta que eu utilizo, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e busca oportunidades de cash out na Bet365 em tempo real, para você poder lucrar antes do evento começar, beleza? Então, aqui mostra toda a ferramenta de forma completa. Só funciona esse operacional na Bet365, já tentamos com outras casas, então você vai ver que só tem entradas da Bet365, beleza? E aqui mostra para você a data, tá? Mostra a data, mostra o evento, que é o nome dos times da liga, e aqui mostra o gráfico, tá? Então aqui tem um gráfico, e eu já vou explicar para vocês sobre o gráfico, tá? Bem tranquilo. Aqui mostra o mercado, tá? Então assim, a gente tem aqui as siglas, tá? DNB significa Draw No Bet, tá? Você pode deixar a setinha aqui, ou você pode pesquisar no Google. Se colocar lá no Google Draw No Bet, a tradução vai ser empate nula aposta. Então, assim, tem que ter também essas inteligências para poder conseguir ter uma leitura das siglas aqui do software, beleza? Então, é bem tranquilo. Aí tem aqui mercado de gols também, então acima já é gols, tá? Aqui é softball. A GTR de Quixote é o melhor mercado, assim, pode ter outros mercados também, você vai conseguir identificar que aparece aqui. Então tem mais de futebol. Então aqui, ó, abaixo de 2,5 gols, bem tranquilo, assim, de localizar o mercado, né, na GTR de Quixote, beleza? E agora está o pulo do gato. Aqui o software tem os filtros, tá? Que você pode estar fazendo, da sua preferência. Então você consegue fazer aqui o filtro que você desejar. Beleza? E aqui embaixo, ó, tem um padrão de análise, tá? Vai descer aqui um pouco, tem um padrão de análise, que é o padrão de cima para baixo que eu informei a vocês. Então você tem que pegar a entrada quando tiver nesse padrão aqui. Ó, ele tá aqui decaindo, né? O gráfico mostra que tá decaindo, a odd está caindo, tá dropando. Isso é uma odd de uma outra casa, que é um XBet. A odd está caindo, 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 caindo. Você não vai pegar uma operação onde que a Bet365 tá com a odd valorizada realmente, só que as outras casas estão com a odd subindo. Não vai te gerar lucro. Tem que pegar uma entrada que a odd da Bet365 tá valorizada, as odds das outras casas estavam igual a da Bet365 e começou a cair, cair, dropar. E aí sim você vai ter lucro com a estratégia. Então esse é o padrão que você tem que se atentar. Beleza? Muito importante. Aí aqui abaixo também tem a tabela das odds, tá? No Cashout, ele tem uma tabela aqui das odds, onde mostra para você a distância, né, que tem que estar da Bet365 para outras casas para gerar lucro. Então uma odd que é 1,20 até 1,50, seria interessante ter uma diferença de pelo menos 0,10, tá? De odd. Então como funcionaria na prática? Vamos supor que aqui tem uma entrada de... deixa eu puxar aqui um exemplo. Aqui, achei. Olha esse exemplo aqui. A odd da Bet365 está valorizada, a odd está 1,22 e a odd da média do mercado, né, está 1,11. Então, ou seja, dá uma distância de pelo menos 0,10 ali de odd. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá aqui na tabela de diferença de odd, beleza? É assim que funciona. Vou pegar um exemplo maior. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Exemplo maior aqui, ó. 3,40, odd 3,45, tá? Então essa odd está valorizada, a odd da Bet365 está 3,45. Aqui o verde é a Bet365, aqui o mais escurinho é a odd média do mercado, tá? Então a odd da Bet365 está 3,45. Você vai vir aqui, ó, de 3,41 a 4, a diferença tem que ser de 0,50 ou mais. E aqui tem realmente uma diferença de 0,50. 3,45 menos 2,32 é uma diferença de mais de 0,50. Então, assim, tá uma distância ok. Então, você tem que se atentar também à diferença das odds e o padrão de análise, que é o padrão de cima para baixo. As odds estão dropando, estão caindo. Beleza? Agora chegou o momento que você mais aguardava, que é como eu faço para analisar as oportunidades do software, como eu busco as melhores entradas. E sim, eu faço o filtro das entradas que eu vou escolher e que eu vou pegar, porque isso vai aumentar a minha assertividade, tá? Eu não vou sair aqui pegando qualquer entrada do software e não recomendo que você também faça isso, porque tem entradas que são muito boas e tem entradas que não são tão boas. Então você vai pegar o seu dinheiro, vai investir numa entrada que não é tão boa, que não vai te gerar lucro, que tu vai ficar no 0 a 0, você vai perder tempo é dinheiro, né? Então, assim, tem que ter essa inteligência de investir o seu dinheiro nas entradas certeiras, nas melhores entradas possíveis, para você conseguir maximizar os seus resultados, beleza? E aqui eu vou te mostrar o passo a passo. Vamos lá.
O que eu falei para vocês ali anteriormente? Que a gente tem o padrão de análise, que é o padrão de cima para baixo. Que é essa tabela das odds aqui, que mostra o movimento das odds, beleza? Esse gráfico aqui, a gente consegue ver ele através do site do Oddspedia, tá? Você consegue clicando aqui no software, nessa opção aqui, ou aqui mesmo no jogo aqui. Também você consegue ir direto para entrar lá no Oddspedia. E assim, aqui ela mostra o nosso padrão, que é o mais assertivo, que é o de cima para baixo, tá? E você vai entender o porquê dele ser o mais assertivo. A odd estava 2,40 e conforme for, ó, aqui mostra o movimento das odds. Ó, a odd foi caindo, 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 caindo. E olha onde ela chegou. Aqui é o ponto final dela. Tá? Nesse momento aqui, ela chegou a odd 1,80, tá? Então, de 2,40 para 1,80. Caiu muito essa odd. Esse é o padrão que a gente utiliza, é o padrão que a gente chama de cima para baixo, beleza? Então, só pode pegar a oportunidade e tiver nesse padrão, tá? E quais são as casas que você utiliza para olhar esse gráfico? Tá? A gente só utiliza, na verdade, só utiliza uma casa, né? Que é a 1xBet. E a 1xBet e a 22Bet são casas clones, tá? São casas iguais. Elas têm as mesmas odds, são casas parelhas. A 1xBet, né? É um XBet e a 22Bet é o clone dela, então é a mesma casa praticamente, vamos dizer assim. Tá? Então a gente utiliza essas duas casas aí para poder analisar o gráfico, tá? E tem que ser olhado o gráfico, ver se está nesse padrão aí, de cima para baixo. Se não tiver, você descarta, tá? Então aqui a gente tem três bases para pegar uma oportunidade. A primeira é o padrão de gráfico, beleza? Tem que estar no padrão de cima para baixo. A segunda coisa que você tem que analisar é qual é a odd da Bet365 e qual é a abertura da 1xBet. Beleza? 1xBet, 22Bet, qual é a abertura? Tem que olhar isso também. Beleza? A terceira coisa que você deve analisar, aí sim, é a distância das odds, que é o que eu mostrei para vocês anteriormente também. Vou mostrar aqui novamente. Beleza? Para vocês recapitularem. A distância, tabela das odds, que isso daqui é a distância. Então, tem que estar ali numa distância mínima ali, por exemplo, da odd 1,20 até 1,50 tem que ter uma diferença de no mínimo 0,10, tá? No mínimo, no mínimo. E aí por diante, de acordo com a odd. Conforme maior a odd, maior a distância, tá? Então é bem tranquilo aqui essa parte, beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai fazer a análise das oportunidades aqui com essa ferramenta, tá? Essa aula aqui, você está se perguntando, eu não tenho essa ferramenta, não tenho software. Não estou nos grupos de vocês, mas se você quer operar no cash out, aqui eu estou te entregando ouro. Precisa assistir essa aula até o final para você poder operar. E serve para quem está nos grupos também, tá? Porque a gente pega essas oportunidades aqui do software e essas oportunidades são enviadas nos respectivos grupos e você vai conseguir filtrar qual é a melhor entrada para você pegar. Às vezes você quer pegar uma entrada só, duas, três, quatro, de acordo com a sua gestão de banca, de acordo com o seu perfil de investidor. Você vai simplesmente falar, pô, essa entrada aqui não tá tão boa. Vou aguardar a próxima. Essa daqui tá muito boa, vou pegar essa entrada. Então, prestem bastante atenção. Vamos lá. Padrão que eu tenho que analisar, a primeira coisa que eu vou analisar, eu vou bater o olho rápido, tá? Bater o olho rápido, descarta, mantém. Descarta, mantém. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é o gráfico. Qual o gráfico? De cima para baixo. Aqui, esse é o gráfico certo. Aqui tá de cima para baixo. Ó. A odd estava 2,26, né? Que mostra aqui a abertura aqui em azulzinho. E a odd aqui atualmente caiu, tá? Então, caiu de 2,26 para 1,59. Pô, muito bom. Muito bom mesmo. Tá no padrão bom, tá? Essa entrada eu vou manter. Aí que tá o pulo do gato. Aqui tem outras entradas que não estão no padrão. E essa entrada aqui, por exemplo, a odd estava a 1,28. Aqui mostra a abertura da odd, o odd 1,28. Já tem essa abertura que eu vou falar no segundo passo, beleza? Odd 1,28 e aqui, ó, olha o gráfico, subindo. Subiu para 1,60. E olha esse detalhe aqui, tá? Esse é o jogo do Terressa versus o Deozira, onde no mercado de gols, tá com essa odd 1,90 na Bet365 e nas outras casas a odd média do mercado é 1,60. Só que a Bet365 tá com uma odd 1,90. Show de bola, a odd da Bet365 tá valorizada. Tem uma distância das outras casas. Só que a odd da Bet365 está certa. Aí que está o pulo do gato. A odd da Bet365 está certa. Por que ela está certa? Porque as casas de aposta estavam com uma odd baixa, 1,28, e começaram a subir, começaram a buscar a odd da Bet365. Elas estão buscando se igualar à odd da Bet365. Então essa operação pode dar lucro? Pô, pode, tem como dar lucro sim. Mas a chance é muito baixa de dar lucro. Porque as casas de aposta estão buscando se igualar à odd da Bet365. A Bet365 dificilmente vai cair a sua odd, vai derrubar a sua odd porque ela está com a odd certa. A odd da Bet365 está correta.
A gente tem que pegar odds desajustadas da Bet365, odds erradas da Bet365 e não odds corretas da Bet365. Como é esse exemplo aqui, que claramente mostra que a 22bet, né, tá buscando subir. A odd da Bet365 tá 1,90, a 22bet teve uma abertura de odd 1,28 e ela começou a subir. Começou a subir, vai buscar a odd 1,90. Então não compensa pegar uma entrada como essa, por isso tem que ser descartado. Esses são os dois princípios básicos ali para você já bater o olho aqui e ver se a entrada vale a pena ou não, beleza? É o padrão de análise e está de cima para baixo. Se tiver ao contrário, você descarta. Essa entrada aqui não tá tão boa, tá? Porque teve abertura aqui, 1,57 e tal. Aí ficou essa gangorra, deu uma subida aqui. Isso daqui pode significar uma mudança de tendência. Então, uma entrada aqui que eu descartaria, beleza? A gente tem que ter esse filtro aqui. Tem outras oportunidades. Então, tranquilidade. Ó, aqui é uma entrada que tá boa. 1,90 para 1,62, beleza? Então, aqui mostra tudo o gráfico dela, das odds. Significa que o mercado está com uma tendência de baixa. Eu só vou pegar a entrada com tendência de baixa. Nunca peguem uma entrada que o mercado está com tendência de alta. As odds estão subindo. Nunca façam isso, porque você vai perder o seu dinheiro. É simples assim, beleza? Olha essa entrada, você vai pegar ela? Agora você sabe que não, né? Porque a odd aqui teve uma abertura 2,45, subiu para 2,98. Ela tá buscando a odd da Bet365. A odd da Bet365 tá 3,50, 4. A casa tá buscando essa odd, ela tá subindo, as casas estão subindo. É o que eu falei para você, as casas de aposta buscam manter as odds igualitárias, tá? Então elas sempre buscam essas odds. Elas sempre se equiparam nas odds. Se uma casa tá com uma odd certa, elas vão buscar essa odd. Simples assim, beleza? Se uma casa tá com a odd errada, igual a Bet365 tá com várias odds erradas aqui, a Bet365 ela vai se ajustar, a odd vai cair. A Bet365 tá errada. Se ela tá certa, as casas vão buscar a odd da 365, beleza? Então aqui nesse caso, as casas vão buscar a odd da Bet365 e pode acabar não te gerando lucro nessa operação. Não compensa. Vou tentar daqui que não compensa. Aí vocês já estão batendo o olho rápido. Porque vocês já estão sabendo, já estão cientes. Seu padrão, não tem erro. Ó, odd 1,57 para odd 1,37. Perfeito. É o padrão. Aqui o gráfico está muito bonito, está muito bom. Então essa operação eu vou manter. Essa operação aqui vou manter. Ó, isso batendo no olho rápido, tá? Sem analisar nada de distância de odd nem nada, que aí vem na segunda parte, beleza? Aí, aqui, ó, a entrada não tá boa. 2,50 subiu. Não compensa fazer uma entrada como essa. Beleza? Ó, não compensa. Não compensa. É assim que eu analiso as entradas. Aqui, ó, não compensa. Beleza? Aqui, compensa. Tu manter aqui que tá no padrão. Beleza? Mas mesmo assim, eu tô fazendo esse filtro aqui. Filtro básico. Mesmo fazendo esse filtro, não significa que as entradas estão boas. Algumas podem estar muito boas, outras também podem não estar tão boas assim, beleza? Beleza, não tá no padrão, descarta. Não tá no padrão, descarta. Não tá no padrão aqui, ó. 1,28 subiu. Descarta. Ó, aqui o padrão de baixa. Beleza? Mantém. Aqui o padrão. Não tá num padrão bacana, porque teve essa gangorra aqui. Tipo, não caiu muito. Beleza? Então, assim, não tá compensando. A entrada aqui tá no padrão. 1,80 para 1,61. Pô, essa entrada aqui vai pagar, que é uma beleza. Vai pagar bem, tá? Quem pegou aí, os alunos que pegou, vai forrar. Ó, tá no padrão. E assim por diante, tá? Não tem mistério. Ó, padrão, 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 tá? Padrão. Tá tendo um padrão bonito, 1,50 para 1,36, pô, coisa linda. Tá? Essas odds baixas aí, porra, pagam bem, tá? Pode parecer que não, mas paga bem. Beleza, agora eu vou começar a descartar aqui as que não estão tão boas. Ó, não tá boa. Tá boa. Tá com um padrão bonito, gráfico bonito. Beleza. Ó, mantive todas as entradas com um gráfico que tá ok. Beleza? Esse é o primeiro passo. Manter as entradas que tá com gráfico ok. Gráfico ok, ok, por aí em diante. Beleza? Agora é o segundo passo que eu vou fazer para analisar essas oportunidades. Qual é o segundo passo? Bem tranquilo, tá? Eu vou ver a abertura aqui do gráfico, tá? Que tá indicando aqui. Vou ver qual a odd de abertura e qual é a odd da Bet365, tá? Esse é o segundo passo. Vamos lá. Então a abertura aqui, você vai ver aqui no azulzinho, tá? A abertura tá 2,26, beleza? 2,26 a abertura. E aí eu vou ver aqui a Bet365. Essa odd está valorizada a 1,88. Essa abertura aqui, a odd da Bet365, tá muito distante. O ideal é que o gráfico aqui mostre uma entrada onde está na mesma odd da Bet365, onde teve uma abertura
da mesma odd da Bet365. Por exemplo, aqui essa entrada seria boa se essa odd aqui, 2,26, fosse 1,88, né? 1,88, tivesse nesse padrão de queda e caísse para 1,50, por exemplo. Aí seria bacana. Então, o que eu quero falar com vocês em relação a isso? Tá? A abertura é importante. A abertura é de odd. Então, não posso pegar uma entrada onde que a abertura aqui está 2,26 e a Bet365 está com uma odd 1,88. Porque isso significa que a Bet365 também já estava com uma odd de 2,26 e já caiu para 1,88, tá? Então essa odd da Bet365 já caiu, já dropou. Então você vai estar pegando uma entrada que está mastigada, a odd já está mastigada, já caiu. A odd da Bet365 estava 2,26, tá? Porque as casas sempre, quando nascem as odds, elas têm abertura próxima dali, beleza? Então a Bet365 nasceu com uma odd de 2,26, atualmente a odd está 1,88, porém não compensa fazer porque a abertura era 2,26, a odd atual 1,88, tem até uma distância aqui atualmente, tá 1,65, né, na odd média do mercado, porém essa odd já caiu da Bet365, isso me indica que a odd da Bet365 já caiu, então ela automaticamente não tem tanto valor assim, beleza? Pra tá pagando, então é muito importante você analisar isso. A Bet365 tava com a mesma odd, tá, 1xBet ou 22Bet, aí a 1xBet caiu. Quando a Bet cair, a Bet365 manteve essa odd, você entra. Se a Bet365 caiu um pouquinho, você já não faz a operação, tá? Porque a odd já caiu, já dropou, você automaticamente não pode não ter lucro, beleza? Então é uma entrada que não tá muito boa para você pegar, tá? Pode gerar lucro? Pode sim, uma odd que já caiu pode gerar lucro sim, tá? Não tô dizendo que não pode. Mas eu faço um filtro das melhores entradas para me pegar, beleza? Onde eu aumento minha assertividade muito mais. Então essa daqui eu descarto. Vamos lá, essa daqui. Ó, abertura 1,90. Então vou já olhar aqui o azulzinho. Primeiro aqui azulzinho, 1,90. E eu vou olhar aqui esse verde aqui. Essa odd está valorizada a 1,90. Perfeito. A abertura da 22Bet estava a 1,90. Ela abriu com uma odd de 1,90, tá? Esse mercado. E a Bet365 também está com uma odd de 1,90. E a 22Bet caiu para 1,58, tá? Então, assim, 1,58 e a odd mais do mercado é 1,63. As outras casas estão com essa odd próxima ali a 1,63 e a entrada tá boa. Então, essa entrada aqui eu vou manter. Então é bem simples, tá, família? Bem simples. Muito tranquilo. Vamos lá. Abertura 1,57. Essa odd está valorizada a 1,53. Aqui que tá o pulo do gato. Ah, precisa ter a odd da Bet365. Precisa ter exatamente a mesma abertura da 1xBet, da 22Bet? Não, não precisa ter exatamente a mesma ali igual, tá? Eu recomendo ali uma distância no máximo de 0,10, tá? Então, assim, se tiver uma distância muito grande assim e tal, não recomendo. Mas aqui, ó, abertura 1,57, Bet365 odd atualmente 1,53. Tá bom, tá ali na média de 0,10. Dá pra pegar a operação, beleza? Porque às vezes as odds não nascem exatamente iguais, nascem com um pouquinho de diferença ali, beleza? Então, mesmo assim, compensa. Só não compensa quando é uma distância muito grande, né? Porque aí mostra que a Bet365 já caiu a sua odd, mesmo assim tá valorizada, mas ela já caiu, então não vale a pena pegar. Então, assim, abertura 1,57, odd da Bet365 53, tá na distância de 0,10 ali, de tolerância ali máxima, ok, pega a operação tá boa. E aqui a odd mais do mercado 1,33, distância de 0,20, muito bom, a entrada aqui tá muito boa. Quem for pegar vai forrar, beleza? Ó, abertura 1,98 e ó, a odd está valorizada a 1,98, então bateu, beleza, bateu. Essa é a segunda parte, você só vai analisar isso, beleza? Ó, odd 1,79. Odd 1,79. Ó, odd 1,79, esse jogo aqui do TSV. E a odd aqui tá 1,90. Então, não tá naquela nossa distância ali de 0,10. Então, ultrapassou ali para 0,11, né? Então, não teve a abertura da 22Bet, não tá próxima da odd da Bet365 atual, né? Então, teria que ter uma abertura aqui de 1,90, por exemplo. Vai ser uma entrada muito boa. Mesmo assim, a entrada tá interessante, tá? Dá pra até pegar de boa. Tá, ao invés de estar dentro do 0,10, está 0,11, que é ali próximo. Então, se você tiver um filtro mais rigoroso, de repente você deixa passar. Se você tiver um filtro menos rigoroso, você pode pegar, tá? E pode gerar lucro essa entrada tranquilamente. Tranquilamente. Tudo isso é teste, é análise, é observar, é fazer e botar para bombar, beleza? Então, mesmo assim, essa entrada aqui tá muito boa e pode gerar lucro sim, tá? Pode gerar lucro. Eu não vou nem descartar ela. Aí aqui, abertura 2,20. Abertura 2,20.
Ó, essa odd está valorizada 2, não compensa, não compensa, tá? Aí tá uma discrepância muito grande. Isso significa que essa odd da Bet365 já pode ter caído. A odd da Bet365 pode, em algum momento, estava 2,20, aí caiu para 2, já caiu. Então, como caiu, essa odd não compensa fazer, beleza? Porque ela pode até cair mais, tá? Ela pode até cair mais e te gerar lucro. Porém, um detalhe fundamental aqui que você não pode deixar passar é que quando uma odd cai e quando tem uma mudança de tendência, a chance dessa odd voltar para a odd anterior é muito maior. Então, quando a odd não cai, mesmo tendo uma mudança de tendência, você acaba não tendo essa subida da odd. Você acaba conseguindo ali encerrar a operação de boa sem que essa odd suba. E aí que tá um detalhe fundamental que eu não falei para vocês. Quando a odd sobe, dá prejuízo, tá? Pode variar de 5 a 15% da stake. Ou seja, uma stake ali de 100 reais, investiu 100 reais, perdeu 5%, é 5 reais, tranquilo. Mas é um detalhe que você tem que se atentar ali para não correr o risco da odd subir devido a uma mudança de tendência e acabar tomando head. Então, quanto maior o seu filtro, mais rigoroso for, menor a chance de tomar ali um head, que é muito raro no cash out, operando aqui, pegando as entradas certinha, é muito difícil acontecer. Você pode ter 1, 2 heads no ano no cash out, igual já aconteceu com a gente. Então, é muito raro mesmo, beleza? Operando da forma correta. Agora, pegar a entrada assim de maluco, o risco é maior, beleza? Vamos lá. Abertura aqui, ó, 1,80, odd da Bet365 tá 1,80. Abertura 1,42. Odd está 1,36. Está na margem. Abertura 1,16. Aqui está 1,24. Essa daqui não está muito boa. Abertura é 1,50. Aqui, ó. A odd da Bet365 está 1,50. Beleza? O verdinho mostra que a odd da Bet365, tá? Tá boa. Abertura 1,86. A Bet365 1,80. Abertura 1,35. Bet365 1,29. Abertura 1,40. Abertura 1,40. A sentada aqui não tá boa. Ó, 1,40. Acabou subindo aqui para 1,43. Ela não tá boa. Jogada para lixeira, mas não tem problema. Abertura 2,90. 2,90 eu vejo aqui. Eu vejo aqui no verdinho. Odd 3. Tá dentro da nossa margem. Abertura 1,25. Eu vejo aqui. Odd 1,22. Tá dentro da nossa margem. Ok. Vocês perceberam que só nessa questão de abertura, que é esse azulzinho aqui, mais a odd da Bet365, eu removi umas 2, 3 entradas. Perceberam? Olha o filtro que eu já fiz. Primeiro eu analisei o gráfico, onde eu removi um monte de entrada, né? Aí eu analisei a abertura, onde eu removi pouquíssimas entradas, tá? E agora é o pulo do gato. Aqui já tem entradas muito boas que podem me pagar. Porém, eu tenho que analisar a distância delas para a Bet365. Concorda comigo? Então vamos lá. Eu tenho que analisar isso. Vem cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para a tabela das odds do cash out. E agora eu vou analisar a diferença, beleza? Vou botar pra cá, vamos analisar a diferença. Ó, a odd da Bet no Rebet 1,90. A odd da Bet365 1,90. Ok. Aí eu vou analisar a distância entre essas odds. Então eu vou calcular aqui. 1,90 menos 1,63. Vamos para a calculadora. 1,90 menos 1,63. Você pode fazer de cabeça, tá? Só tô pegando aqui para você ter uma base, ó, 0,27. De 1,90 para menos 1,63 é igual a 0,27. Beleza? Aí eu vou vir aqui na tabela das odds, eu vou olhar aqui a odd de 1,51 a 2,09. Tem a diferença de 0,20 ou mais? Pegaram a visão? Diferença de 0,20 ou mais? Claro que tem. Aqui, ó, diferença de 0,27 entre essas odds. Então, essa entrada aqui está muito boa. É uma entrada aqui que está aprovada na minha análise, no meu padrão de análise. É uma entrada aqui que eu pegaria tranquilamente, beleza? E é assim que eu faço a análise das entradas de cash out, beleza? Para poder maximizar os meus resultados. Vamos aí para outras operações aqui. Eu vou olhar aqui, ó. Odd da Bet365, 1,53. Então, eu vou olhar aqui de 1,51 a 2,09. A diferença tem que ser 0,20 ou mais. Aqui tem a diferença de 0,20 ou mais? Pô, tem. 1,53 menos 1,33 é distância de 0,20. Distância dentro ali do nosso limite. Boa, entrada boa, e eu vou conseguir pegar e ter lucratividade com ela. 2 entradas aqui boas, que você pegaria e teria o lucro, beleza? Aí aqui, 1,98. Nesse terceiro passo, vocês vão analisar sobre duas coisas. Aqui o verde e aqui o azul.
1,98 menos 1,70, né? Nesse terceiro passo, vocês vão ver aqui. Ó, de odd 1,51 a 2,09, a diferença tem que ser 0,20. Tem a diferença de 0,20? Tem. Tem a diferença. Aqui tá 0,28. Muito boa a diferença, beleza? Aí agora você vai analisar essas duas aqui de baixo. 1,90 para 1,68. Tem a diferença de 0,20? Tá aqui, ó. Tá dentro do 1,51 a 2,09. Diferença de 0,20 a mais? Tem. Então a entrada tá boa. Beleza? Aqui, ó. A entrada tá boa também, ó. Diferença de 0,20. Aí aqui que tá o pulo do gato. Ó, a odd tá 1,80 e aqui tá 1,61. Tá 0,19. Não tá diferença de 0,20 ou mais, né? Que seria o indicado. Você pega essa operação? Se não pega, pô, distância ali, margem de erro ali muito baixa, 0,01, entendeu? Então, assim, se você quiser ter um filtro rigoroso, de pegar ali exatamente na risca, você pode fazer o seu filtro, não tem problema. Se você quiser pegar essa entrada aqui, não tem problema também, porque a entrada tá boa. A entrada tá boa. Tá 0,19, tá boa, tá interessante. Pode gerar lucro sim, entendeu? Então, assim, mesmo não estando na distância ali por pouco, por 0,1, entendeu? Essa entrada eu pegaria, por exemplo, entendeu? Aí vai do seu feeling. Aqui, tá na distância? Não está. Essa entrada descarta. Odd da Bet 365, 1,80. Odd média do mercado, 1,70. 0,10 de diferença. Então aqui o 1,80 se enquadraria aqui. 1,51 a 2,09. A diferença tem que ser de 0,20 ou mais. Não compensa. Aí aqui eu já descarto. Aqui não está na distância. 1,36 para 1,31. A diferença teria que ser de 0,10 ou mais. Não tem distância. Aqui também. Aqui tem distância. 1,24 para 1,13. Beleza? Então aqui tem distância. Seria aqui. Ó, de 1,20 a 1,50. A diferença tem que ser de 0,10 ou mais. Então aqui está 0,11. Beleza. Aqui, tem distância? Tem. De 1,50, de 1,20 a 1,50 é 0,10 ou mais. Aqui tem 0,14. 1,50 menos 1,36, 0,14. Beleza? Aqui não tem distância. 1,80 se enquadraria aqui, ó. No 1,51 a 2,09, diferente de 0,20 ou mais. Não tem muita distância. Beleza? Aqui não tem distância. 1,29 menos para 1,24. 0,5 de diferença, teria que ser 0,10 ou mais. Então, descarto. Aqui, ó, não tem distância, odd 3 para 2,89. A odd 3 enquadraria aqui, ó, de 2,91 a 3,40, diferença de 0,40 ou mais, tá? Então não tem distância. Aqui também não tem distância, odd 1,22, odd 1,21, não tem distância. Ou seja, olha o filtro que eu fiz aqui das minhas operações de cash out. Olha o filtro. Olha o quanto de entrada que eu deixei aqui para me pegar. Só entrada boa. As melhores das melhores, beleza? E automaticamente, se eu for clicar em Start aqui, vai surgir outras entradas para me analisar também, tá? Porque eu pausei o software enquanto estou gravando aqui. Então, assim, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas boas para me pegar. Recapitulando, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai olhar o gráfico, ver se está no padrão de cima para baixo, tá? Então você vai analisar aqui o gráfico todo, está nesse padrão aqui de cima para baixo? Ok. Segunda coisa a fazer é olhar aqui a abertura, odd 1,90 e comparar com essa odd verde aqui da Bet 365. Tá próxima a odd da Bet 365, 1,90? Ou tá próxima ou tá igual? Você vai e aposta. Não tem erro, beleza? A terceira coisa a se fazer é analisar a diferença de odds, a distância entre a odd da Bet 365 e a odd da 22Bet aqui do gráfico, beleza? Então, assim, a odd tá 1,90, aqui tá 1,63, calcula, aqui deu 0,27, está na diferença aqui, da tabela aqui de odds, tá na diferença? Tá, ok, você vai e pega a operação, beleza? É assim que eu faço a análise das minhas entradas de cash out, não tem mistério, deixei as melhores das melhores, e aqui, cliquei no botão de start, já vai surgir outras novas oportunidades, como vocês podem ver aqui, para mim já poder analisar, poder pegar, poder lucrar e assim maximizar os meus resultados, beleza? Essa é assim que eu faço a análise. Após fazer a análise, como pegar uma entrada, vou explicar para vocês. Ó, agora você já sabe como analisar as entradas, o padrão lá mais assertivo, a abertura de odd, a distância entre a odd da Bet365 e as outras casas, já sabe tudo isso, né? Agora é o seguinte, eu vou mostrar para você como pegar uma entrada na prática, tá? E também vou falar sobre o nosso bunker. O que é o bunker? Bunker é uma odd 1001 ou 1002. Ela serve para aumentar o seu lucro no cash out. Ah, posso pegar a entrada sem o bunker? Você vai me perguntar. E eu recomendo não pegar sem o bunker, porque se você pegar uma entrada sem o bunker, você pode não ter o mesmo lucro que a gente, por exemplo.
Aí a gente pegou uma operação, a gente pegou com o bunker. Aí a nossa entrada deu lucro. A sua entrada, ela pode não ter dado lucro ainda, porque a odd vai precisar cair mais vezes para pagar. Porque às vezes a odd cai uma vez, duas, não paga. Às vezes tem que cair três, quatro. Com o bunker tem que cair mais ainda. Sem um bunker tem que cair mais ainda, né? Com o bunker, ela costuma pagar mais. Então o bunker serve para aumentar o lucro e é fundamental utilizar ele, beleza? Vamos lá, pegar uma operação na prática. Muita gente tem dúvida em relação ao bunker, aí a pessoa vai lá, né? E pega o bunker na mesma entrada que fez a aposta da odd valorizada na Bet365. Óbvio que não. O bunker a gente pega em jogos principais de ligas principais da Europa lá. Pesquisa lá pelas ligas principais da Europa, da Espanha, Inglaterra, França, Itália, Portugal, enfim. Beleza? E vou mostrar para vocês o passo a passo. Ó, quando você clica aqui na setinha, já vai abrir o jogo lá na Bet365, tudo bonitinho e tal. Clicou aqui também no Oddspad, já vai abrir lá o Oddspad, é tudo bonitinho, beleza? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui em relação ao banco, eu vou copiar até o nome do time, que eu vou colar aqui na Bet365, tá? Vamos lá. Colar aqui na barra de pesquisa. Vou colocar aqui. Aqui tá o nome do time, beleza. Aí eu vou vir aqui, onde está indicando que é para mim apostar que tá com a odd valorizada. Aqui é a odd 1,53, tá? Na aposta é a favor do Olympic Pungisquala. Beleza. Aqui na Bet365, a odd está 1,53, exatamente como o Soccer indicou, odd 1,53. Então a operação tá ok. Tem que conferir também se a odd da Bet365 básica a odd aqui do Soccer. Às vezes a odd da Bet365 pode ter caído aqui. Você visualizar aqui e falar, pô, a odd tá diferente, então você não faz a operação, tá? Aí beleza, pegou aqui a operação, clicou aqui. Agora a gente vai procurar o bunker, é aquilo que eu te falei. Odd 1001 ou 1002, geralmente tem conta no mercado de menos 7,5 gols. Você vai vir na barra de pesquisa, vai colocar. Eu geralmente gosto de colocar Barcelona. Tô acostumado. Aí o que acontece? O bunker tem que ser sempre depois da odd valorizada da Bet365, que é esse jogo do Olympic, odd 53. Você vai visualizar aqui o jogo do Olympic, né? O jogo tá marcado para amanhã, 4 horas da manhã. Né? Daqui a um dia, né? Hoje é dia 2. Tá indicando que o jogo é pro dia 3. Beleza? Então o bunker eu posso pegar tanto pro dia 3, só que bem depois, né, do jogo. Assim, eu posso pegar pro dia 3, o jogo é 4 horas. Posso pegar pro dia 3, 5 horas, sem problema nenhum. Posso pegar até para uma semana, entendeu? Posso pegar o jogo para daqui a 10 dias, 15 dias, não tem problema. A odd do bunker, beleza? Aí aqui, ó, sábado 3 de maio. Inter de Milão, Barcelona, Barcelona e Real Madrid. Vou pegar aqui para 11 de maio. Já pego eu gosto de pegar um banco extenso, que eu utilizo ele para os outros jogos também, tá? Então aqui 11 de maio. Aí eu venho aqui em gols, beleza? Aí eu venho aqui pesquisar se tem a linha que eu quero. Que é odd 1001 ou 1002, tá? Pode ser qualquer uma das duas. Aqui não tem. Tem 1004, mas não tem 1001 nem 1002. Não pega. Vai para a próxima. Eu venho aqui em alternar partida. Aí você vai tentar visualizar uma odd melhor. Aqui, ó. Atlético Bilbao e Alavés. Tá pesquisando. Achei 1002. Só que aqui é menos de 6,5 gols. Eu geralmente gosto de dar odd 1002 no mercado de menos 7,5 gols. É que eu mais estou gostando, mas daqui também serve, tá? Eu vou continuar pesquisando aqui com vocês. Beleza? Ó. Real Betis e Osasuna. Achei. Localizei aqui. Esse é o melhor padrão que eu gosto. Se você quiser tirar um print aqui, ó. Odd 1002, menos de 7,5 gols, tá? Esse é o melhor padrão de banca que tem. É o mais lucrativo, mais assertivo. Eu gosto de usar bastante ele. E eu recomendo. Você pode pegar outros padrões de banca? Pode. Mas o melhor é esse, tá? Já te adianto que esse é o melhor disparado. Então, se não achar esse, acha ali um 1002, 1001. O gols pode ser até diferente, não tem problema. Mas sempre busca essa linha de odd ali, de 1001 a 1002. Beleza? Não pegue outra odd. Aí olha aqui. Padrão. 1002. Odd menos 7, no mercado de menos 7,5 gols, total de gols. Beleza? Bem tranquilo de localizar que não tem erro. A odd valorizada aqui é 1,53, já está marcada, que é o jogo do Olympique. E eu vou clicar aqui no bunker, fazer minha dupla. Só isso, bem simples. Muita gente bate cabeça com bunker para localizar, não tem mistério, é bem tranquilo. É só fazer uma dupla. Você não faz uma dupla ali quando aposta na vitória do seu time, na vitória de um outro time junto. Você não faz uma dupla. Isso daqui também é uma dupla, é bem simples. Não tem dificuldade de achar o bunker, que é muito tranquilo, muito fácil. Não tem mistério, beleza? E aqui eu tenho uma operação de cash out. Eu coloco meu valor de investimento, tá? Isso daqui é uma conta teste. E coloquei aqui, não tá com saldo, é só para demonstrar para vocês como você consegue fazer uma entrada na prática, beleza?
Aí você vai apostar seu valor de investimento de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com a sua gestão de banca. Você vai apostar. Ah, eu pego as entradas com 500 reais. Coloca 500 reais e aposta. Acabou. Tem mistério. Ah, eu pego com 200 reais. Coloca 200 acabou. Lembrando, o lucro da operação é proporcional ao seu valor de investimento. Aí, o que é isso? A operação deu um lucro de 10%. Tu investiu ali R$ 1.000, tu vai ter um lucro de R$ 100. Tu investiu ali R$ 100, vai ter um lucro de R$ 10, 10% de R$ 100. Então, o lucro é proporcional ao seu valor de investimento, beleza? Então é isso, como é assim que se faz uma operação de cash out na prática, assim como pega, assim como localiza o bunker, e é assim que você vai ter muito sucesso. Bom, Bom, você pegou a operação do cash out, agora você tem que identificar qual é o momento certo de você se retirar, de você encerrar, tá? E o momento certo é bem tranquilo. Você pode encerrar a operação até 3 horas antes do evento, assim. Você viu ali, não gerou lucro e tal, pode encerrar até 3 horas, tá? Se quiser manter e deixar próximo do evento, é um pouquinho mais arriscado, pode encerrar no máximo, estourando até 30 minutos antes do evento, beleza? Então você encerra 30 minutos antes do evento. Quanto mais perto do jogo, maior a chance da odd cair e te gerar o lucro, beleza? Então aí vai do seu feeling, do seu teste. A gente recomenda até 3 horas antes, que aí você consegue ter tempo ali de encerrar com tranquilidade, deixar muito perto ali, pode fazer uma coisa ou outra, acabar deixando a partida ir para jogo e levar a rede de bobeira, beleza? Então tem que tomar cuidado com o encerramento. O que eu recomendo ali para você em relação ao encerramento? Deixar a operação ali no relógio, tá? No despertador ali. Então, você pode deixar até 30 minutos próximo do jogo, até 1 hora, até 2, até 3 horas próximo do jogo e encerrar a operação, beleza? Isso para entradas que ainda não pagaram. Qual o outro momento de você encerrar a aposta? Ah, a odd caiu, já me gerou lucro, aí, pô, posso encerrar? Você vai ver isso agora, beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar esse jogo aqui do Kingston. Eu vou clicar aqui no Oddspedia, tá? Vou abrir aqui o Oddspedia, né? A aposta é um DNB, beleza? DNB, então eu vou vir aqui. Ó, o que acontece? Vou vir aqui no Asian Handicap, 0, tá? Quando você for pegar uma entrada de empate anula aposta, eu recomendo ir no Asian Handicap 0, tá? Que é a mesma coisa que empate anula aposta. Aí você vai vir aqui e verificar a odd da 22bet, no XBet, como eu falei, as odds são iguais. Aí aqui você vai ver o gráfico do Oddspedia, tá? E é aqui que mostra o gráfico. E olha aqui. Olha aqui a setinha para cima. Significa que essa odd acabou subindo, né? Então aqui você consegue ver a setinha, bater o olho aqui. E aí você clica aqui na entrada, no Oddspedia. Olha aqui. A abertura dela, a odd era 1,57, tá? E essa odd aqui foi caindo, 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 caindo. Deu uma caída, subiu. A odd está 1,44 nesse momento. Tá na nossa distância. A entrada tá até na distância ali. Ela chegou a 1,37 nesse momento aqui, tá? E aí que tá o pulo do gato. Nesse momento aqui, a odd estava 1,37, tá? Então a entrada tá muito boa mesmo. Porém, ela acabou dando uma espetada para cima, depois voltou, espetou para cima, voltou. E provavelmente ela vai cair de novo. Vai ficar nessa gangorrinha aqui, tá? E assim, o que eu recomendo para você? Se a odd começar a subir e se igualar a odd da Bet365, você encerra a operação. Chegou próximo ali da Bet365, encerra. Se ainda tiver uma margem, você pode manter a operação tranquilo, beleza? Agora, se a odd subiu aqui, você vai e encerra a operação, porque pode ser uma mudança de tendência, beleza? Então é assim que você encerra uma operação de cash out. A entrada caiu da Bet365 aqui, a odd é 1,53, né? No jogo do Olympic Kings War. Odd é 1,53. Aí essa odd da Bet365 caiu para 1,40, por exemplo. Vou botar aqui 1,40, 1,35. A odd da Bet365 caiu e se igualou à odd média do mercado. Então, você já pode encerrar a operação, já te gerou lucro, já te pagou, você encerra. Não tem conversa, beleza? Ah, ainda não pagou. A odd caiu, bateu na odd média do mercado, não pagou. Aí você pode manter a operação até próximo do jogo, beleza? Porque pode ser que ela ainda caia mais um pouco e aí ela te gere o lucro, você encerra antes do evento começar, ok? Então essas são as regras aqui para você poder encerrar a operação. É bem tranquilo, só vir aqui no Oddspedia, analisar, ver se teve alguma mudança de tendência. Se tiver uma mudança de tendência, você vai e encerra a operação, beleza? Qual casa eu tenho que olhar aqui para se basear? Recomendo 1xBet e 22bet, são a mesma coisa, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui a mesma coisa, mesmo gráfico, não muda nada. E você pode usar um xBet como casa base de gráfico e distância de odd da Bet365.
E também as outras casas, como a própria Betano, a Pinnacle, se tiver aqui. Essas casas aqui são, ó, 18bet, 1bet, Megapare. São casas aqui que não puxa a tendência de mercado, entendeu? São casas clones. E você pode se basear também na Pinnacle, que é muito boa. Pode estar 1,33. Você se baseia só na Pinnacle, é o seguinte, você não abre o gráfico, tá? Então, nunca abre o gráfico. Porque a Pinnacle, ela geralmente tem um gráfico contrário e tal. A odd dela é sempre justa. A Pinnacle é a casa que tem a odd mais justa. Então, se tiver a 22 bet ou o X-bet no padrão e tiver a Pinnacle, a chance de pagar é muito boa. E a Pinnacle com uma distância da Bet365. Então, aqui, por exemplo, ela tá com uma distância boa, 1,33. Então, tá muito boa a operação ainda, entendeu? A operação pode pagar, porque a Pinnacle tá com uma distância boa. A 1xBet aqui, ela acabou dando uma subidinha. Ó, já caiu. Ó o que eu falei pra vocês. Não precisa se desesperar. Isso daqui é só uma gangorrazinha aqui, ó. Fica subindo, descendo. Caiu pra 1,38. Né? O que eu quero dizer com isso? Vou até atualizar aqui a página para vocês verem. Não se desesperem se tiver uma subidinha ou outra, porque é normal, tá? Vem aqui em Asia Handicap 0, quando for DNB. A odd caiu aqui para 1,38, beleza? Show de bola. Operação, ó, de 1,53. Aqui, ó. 1,53. Caiu para 1,38. Tá top. Mantém a operação, aguarda. Ela vai te gerar lucro. Beleza? Agora, se começou a subir, ela igualou a odd da Bet365, passou, aí você encerra a operação, beleza? Então você tentar isso. O que eu recomendo? De 3 em 3 horas, de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, no máximo de 3 em 3 horas. Você bate o olho ali no oddspad e vê se teve alguma mudança de tendência, beleza? Se não tiver mudança de tendência, você mantém a operação. Se ela estiver gerando, aí você olha abaixo de 5. Se estiver gerando lucro, bateu na odd média do mercado, encerra. A odd caiu, não está pagando ainda, você pode manter a operação e esperar ali próximo do jogo que pode cair e te pagar, beleza? Se tiver uma mudança de tendência, as odds começarem a subir, aí você vai e encerra a operação. Beleza? Bem tranquilo. Mostrei aqui o empate anula aposta, tá? Que é esse jogo do Olympic. Empate anula aposta. Vou abrir aqui, por exemplo, mercado de gols. Ver aqui o mercado de bom. Aqui, ó, jogo do Potenza. Vamos abrir aqui. Aqui tá indicando acima de 2 gols, odd de 1,80. Aí vem aqui, ó, total de gols. 2. Aí aqui eu clico no over aqui, na setinha para baixo. E olha que gráfico bonito. Aqui tá mostrando que tá tudo para baixo, setinha para baixo vermelho. As caras estão com a odd dropando, caindo. A odd da 1xBet tá de 1,80, caiu para 1,61. Isso é muito bom mesmo, tá? A operação tá boa. A Pinnacle tá com uma odd de 1,61. Isso é muito bom mesmo, tá? A entrada tá boa. Aí, se a odd começar a subir, chegou perto da Bet365, a odd aqui tá, ó, repara a odd aqui, 1,61. Você vê que a odd começou a subir, só ficar olhando a odd. 1xBet, Pinnacle, Betano, essas casas assim principais, você bate o olho. Se vocês viram que elas espetaram para cima, chegou perto da odd da Bet365 ou ultrapassou, aí você encerra por segurança, tá? Você pode encerrar por segurança. Mas a maioria das vezes dificilmente tem mudança de tendência, então é bem tranquilo em relação a isso, beleza? Mostrei aqui o de gols, agora deixa eu mostrar o de vencedor. Então, vencedor, não tem um vencedor. Vou usar como base. Tentar daqui de B. Não tem uma entrada aqui de vencedor. Vou usar isso aqui como base. Um X. Vamos dizer que é o vencedor 1. Né? Então, cliquei aqui. Beleza, abriu o Oddspedia. Aí o que eu vou analisar aqui no Oddspedia? Já é aqui, ó. Full Time Result, tá? Vocês podem deixar tanto em inglês, tanto em português, tá? Vai da sua preferência. Você vai conseguir identificar melhor em português. Resultado em tempo integral. Então aqui é o vencedor, tá? Total de gols. Você consegue ver o mercado de gols, tá? Você analisa. E se for empate no aposta, handicap asiático. Beleza? Zero. É esses três mercados aqui. Beleza? Você olha o handicap, vê como tá, se tá bonito, tá no padrão. Conforme o software indicou, a entrada foi enviada nos grupos. Beleza? Bem tranquilo. Aí você analisa aqui, né? A 1xBet, 22bet. Ver se está no padrão, se a odd subiu, caiu ou não. Outro detalhe fundamental, aqui, ó, tá mostrando a odd da Bet365. Quando aparecer a odd da Bet365, você viu se ela caiu aqui, ó, ou teve mudança aqui, caiu, mudou, subiu, desceu.
não recomendo pegar a operação, tá? Não recomendo. Se apareceu aqui no Oddspedia, a Bet 5 com alguma mudança de odd, não pega. Se apareceu a Bet 5 não teve mudança de odd, e tá no padrão tudo certinho, você pega a operação, beleza? Então esses são os bizus fundamentais para você encerrar uma operação de cash out. Só analisar o Oddspedia, ver se vai ter alguma mudança de tendência, ou a operação deu lucro, você encerra, tá próximo do jogo ali, na distância, na minutagem ali, entre 3 horas a 30 minutos no máximo, você encerra, e é isso. Cash out é isso. Vai ter entradas que vai dar lucro, vai ter entradas que você vai encerrar no 0 a 0, mas o foco é no longo prazo. A maioria das entradas você pegando com a tendência certa, com o padrão certo, a chance de assertividade é muito maior de dar lucro, você conseguir potencializar mais ainda os seus resultados. E recapitulando, família, é bem tranquilo pegar uma operação, vocês viram aí, eu mostrei para vocês, tá? Primeira coisa que faz, já olha ali o gráfico, vê se o gráfico tá bonito de cima para baixo, já tira as operações que não presta, tá? E aí você também olha ali a abertura também, bem tranquilo, só vai comparar a odd do gráfico com a odd da Bet365, ver se está próximo, bem tranquilo. Depois você vai olhar a distância entre a odd da Bet365 e a odd aí da casa. Bem tranquilo também, tá? Que é um XBet, a Pinnacle, as principais ali. E aí você consegue pegar a operação tranquilo, com o bunker, que é a odd de 1.002 ali, mercado de menos 7,5 gols, e depois é só aguardar, dar o lucro e correr para o abraço, beleza? Aí você vai ficar observando a operação ali de 1, 2, 3 horas, varia bastante, porque cada um vê o que é melhor para você, né? Também ó, entendo que algumas pessoas têm a correria, se quiser olhar de 3 horas, não tem problema. De 1 hora, não tem problema. De 2 horas, não tem problema. Quanto mais olhar, melhor, tá? Tanto na Bet365, tanto no Oddspedia. Você tem que olhar aí e ver se já te pagou, já te gerou lucro, ou se teve alguma mudança de tendência no Oddspedia lá, para você já encerrar a operação ali e não correr o risco dessa mudança de tendência ao de subir, tá? Tá bem tranquilo. E aí, família, mostrei para vocês o operacional, todo passo a passo. Os alunos aí do software já podem operar depois dessa aula aí, maximizar seus resultados. Com certeza você vai conseguir ter bons ganhos após assistir essa aula completa ali, todo passo a passo, uma aula muito completa, mostrando como apostar na prática. Tanto para os alunos lá ali dos grupos, tá? Muito tranquilo. No grupo, como é mandado as oportunidades? Vou mostrar para vocês. E ó, família, a entrada no grupo é enviada aqui dessa forma, tá? Bem tranquilo. Manda atenção à entrada. Aí a gente manda o print, né, do software, essa ferramenta aqui que vocês estão vendo, né, já indicando aqui a operação e tal, mostrando todo o passo a passo, mostra aqui o mercado, né, então aqui está escrito 2 DNB, 2 significa time 2, DNB você sabe quem empate na aposta, como eu expliquei para vocês, aí aqui mostra a odd, tudo certinho, tá? Pega a operação nessa odd aqui indicada, tá? Se a odd da Bet365 já caiu e tal, não pega, geralmente a odd dura muito tempo, tá? Do cash out, muito tempo mesmo, então consegue pegar com tranquilidade, para não conseguir ter outras entradas. E aqui mostra a odd, né, da outra casa, beleza? Então a entrada aqui tá boa, o link aqui, você clicar, entrar na odd valorizada, apostar, aí o bunker você pesquisa de forma manual, como eu expliquei para vocês, beleza? E aqui tá o Oddspedia. Aqui no Oddspedia é o seguinte, odd tá 1,20, caiu para 1,05, você vai clicar aqui no link do Oddspedia e vai observar de vez em quando, tá? A operação, se teve alguma mudança de tendência, a odd começou a subir, chegar perto da 365, que aí você pode encerrar ou não, ou manter, ou se já gerou lucro, você encerra, se vai tomar de média do mercado ali, gerou lucro, encerra. Então, tudo isso você pode analisar através do Oddspedia aqui, que é mandado também nos grupos, beleza? E é mandado aqui a informação. Essa operação lucramos depende do resultado, aqui tem umas instruções também, para escolher o bunker e tal. Quando a odd média do mercado atingir o azul, faço o encerramento. E se a odd não estiver gerando lucro até 3 horas do evento, pode encerrar também. Tá? No máximo estourando até 30 minutos, lembrando. Caso ocorra alguma mudança de tendência, chegar próximo ao áudio da Bet365, também deverá encerrar, beleza? Então aqui tem as siglas também, tá? Se tiver dificuldade, é só clicar aqui para ver as siglas, tá? Bem tranquilo, aqui mostra 1, vai apostar no time da casa, 2, vai apostar no time visitante, X, vai apostar no empate, tá? 1x, time da casa ou empate, X2, time visitante ou empate, DNB, empate anula aposta, acima, abaixo, total de gols, beleza? Então é assim que é enviada uma entrada no nosso grupo, nos nossos respectivos grupos, para você conseguir ter bons resultados. Então quem tem a ferramenta, né? Quem tem aí os grupos, né? Com certeza, se aplicar o passo a passo, já vai conseguir operar, pegar as oportunidades e ter bons resultados. Tamo junto, forte abraço, fique com Deus. É assim que você vai ser lucrativo com a estratégia de cash out, a mais segura e lucrativa do mercado, hein? E quem não tem acesso ainda a essa ferramenta aí, quer ter acesso, procura a gente, manda mensagem para nossa equipe aí no Telegram, no Instagram, ou vou deixar o link em algum lugar por aí. E é isso, família. Tamo junto, forte abraço e vamos lucrar. Aplique o passo a passo que você vai ter bons resultados.